Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Casa de luz, paz e tranquilidade. E nessa noite possamos serenar nossos corações, ouvir a nossa palestrante Josana e tentar, pelo menos, conseguirmos acalentar, serenar nossas vidas, nossos pensamentos. Como é de costume, nós vamos ler um livro, uma mensagem do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Canto Xavier. Da página 305, tem 145 demonstrações. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem, um sinal do céu. Marcos 8,11. No Espiritismo cristão, de quando em quando aparecem aprendizes do Evangelho sumamente interessados em atender a certas requisições no capítulo da fenomenologia psíquica. Exigem sinais do céu, tangíveis e incontestáveis. Na maioria das vezes, porém, a movimentação não passa de simples repetição de gestos dos fariseus antigos. Médios e companheiros outros, em grande número, não se precavam de que os pedidos de demonstrações celestes são formulados, quase que invariavelmente, em obediência a propósitos inferiores. Há ilações lógicas no assunto, que importa não desprezarmos. Se o espírito permanece encarnado na Terra, como poderá fornecer sinais de Júpiter? Se as solicitações dessa natureza, endereçadas ao próprio Cristo, foram situadas no âmbito das tentações, com que argumento poderão impô-las os discípulos novos e seus amigos no visível? Ao invés disso, aliás, os aprendizes fiéis devem estar preparados para o trabalho demonstrativo de Jesus na Terra. É óbvio que o cristão não possa provocar uma tela mágica sobre as grupos feridas, mas pode revelar como se exerce o ministério da fraternidade no mundo. Não poderá desdobrar a paisagem total onde se movimentam as criaturas desencarnadas em outros campos vibratórios. Entretanto, está habilitado a prestar colaboração intensiva no esclarecimento dos homens do presente e do futuro. Quem reclama sinais do céu será talvez ignorante ou portador de má fé. Contudo, o seguidor da Boa Nova, que procura satisfazer o insensato, é distraído ou louco. Se te requisitam demonstrações exóticas, réplica, resoluto, que não foste designado para a produção de maravilhas, e esclarece o teu irmão, que permanece determinado a aprender com o mestre a ciência da vida abundante, a fim de ofereceres à terra o teu sinal de amor e luz, inquebrantável na fé, para não sucumbir às tentações. Vamos passar agora para André, nosso colaborador, fazer a prece inicial. Senhor Jesus, mestre de amor e bondade, o Senhor nos falou onde derramamos minha voz para as pessoas, e Deus Santo nome o Senhor estaria presente. Confiante em tuas palavras, suplicamos a Ti, ó Senhor, para abençoar todos nós que aqui nos encontramos, quer encarnados, quer desencarnados. Pedimos a Ti, ó Senhor, para iluminar a palestrante de hoje e que suas palavras fique fixa em nossa mente. Amado Senhor, pedimos que o Senhor nos abençoe e nos ilumine no decorrer da nossa reunião. Que assim seja. Que assim seja. Rosana, obrigada. Seja bem-vinda. Só gratidão e carinho.
Corações amigos, boa noite. Que a paz, que o amor de Jesus nos envolva a todos. Que nós possamos tornar os nossos corações abertos e afáveis para receber os efluvios divinos que certamente são derramados sobre todos nós que aqui estamos, buscando a compreensão dos ensinamentos de Jesus. Certamente todos nós buscamos entender o Evangelho, buscamos a leitura do Evangelho, mas na verdade não basta que nós possamos apenas ler. É fundamental que nós possamos refletir sobre as passagens, para que possamos superar a letra e ir de encontro à essência e de encontro ao Espírito, que é o que nos vivifica, é o que faz com que nós tenhamos a possibilidade de nos fortalecer na fé. A fé, como sabemos, é algo que nós podemos e devemos construir. E construímos naturalmente, nós que gostamos de raciocinar sobre o que nos é oferecido, construímos a partir desta compreensão. As leituras que nós fazemos com o intuito de que Deus possa iluminar as nossas mentes, abrir o nosso coração para recebermos este conteúdo e de tal forma introduzirmos em nós esse conhecimento que vamos passar a ter uma vida mais equilibrada, mais tranquila, mais harmoniosa, independente dos acontecimentos. Quando nós apenas lemos, quando nós passamos os olhos pelas páginas e às vezes até repetimos cada um dos versículos ou o versículo que nos lembrarmos, se fizermos isso sem a reflexão, sem a compreensão do que representa para nós, de qual a razão de Jesus, um espírito puro, ter vindo à Terra, mundo de provas e expiações, para nos proporcionar um conhecimento, para trazer para nós a boa nova, as notícias do reino, que inicialmente compreendemos da maneira que mais nos aprove, que mais calava ao nosso coração, e assim os séculos se sucederam, e naturalmente durante todo esse tempo, certamente tivemos várias vezes contato com os evangelhos. Seja vivendo na pele de sacerdotes, ou como simplesmente leigos, mas que procuravam as casas religiosas, nos mais diferentes situações, nós buscamos essa compreensão. De uns tempos para cá, nos acostumamos a deixar aberta em cima do móvel, preferência um móvel bem colocado na casa, e um livro bem bonito, e deixar o livro aberto como nós costumamos ver às vezes na igreja, sem nenhuma crítica, porque está aberto na igreja para que alguém tenha interesse de ir e passar os olhos. Mas muitas vezes nós deixamos aberto o livro, ou como deixamos, nós espíritas, dezenas de livros na cabeceira da cama, mas que apenas estão lá. O interessante do livro é que ele possa ser aberto. E mais do que aberto, é importante que ao verificarmos, abrir e verificar cada uma das frases, cada um dos capítulos, nós possamos até fechar esse livro novamente e refletir sobre o que lemos. Porque se eu tomar um livro naturalmente de estudo e que nos oferece um conteúdo, porque se for um romance, provavelmente a gente lê de ponta a ponta e decora todinho. Mas se for um livro de estudo, se for um livro que nós necessitamos dele para transformá-lo no que nós precisamos para ter uma vida mais abundante, nós temos necessidade de refletir. Não basta passar os olhos. Não basta nos reunirmos e conversarmos acerca, rapidamente, de cada uma das passagens.
é indispensável que eu pergunte o que representa isso para mim. O que fala para mim, o que fala este versículo? E nós estamos hoje com o versículo do livro de Lucas, o versículo é 11, melhor dizendo, o capítulo é 11, o versículo é 3, e é bem curto. O pão de cada dia nos dai hoje. Eu repeti esse versículo agora. E se eu fosse agora perguntar a cada um de nós que estamos aqui, o que significou para você esta fala? A primeira noção, o que significou para você? O que falou para você no seu coração, na sua mente, o que chegou nesse instante? Como de cada dia nos dá hoje, eu lembrei da necessidade que eu tenho de trabalhar para promover o meu sustento. Eu lembrei da importância que tem saber repartir o pão. Eu lembrei que o pão pode ser muito amplo, essa proposta, porque cada um de nós lembrou no instante que eu repeti esse versículo. É importante que nós possamos lembrar que Jesus, cada palavra dita por ele, além do significado, algumas vezes com uma parte bastante clara, tem inúmeras outras possibilidades de compreensão do que está posto. Por quê? Porque nós vamos aprendendo, vamos descobrindo à medida que nós vamos nos dedicando. Não é apenas no momento que nós vamos estudando, mas é no momento que eu percebo que simplesmente estudar, sem abrir o meu coração e a minha mente para perceber a fragilidade do ser que sou, e quanto eu posso e nós podemos ser fortalecidos pela compreensão e pelo amor divino, quando nós pedimos para nós a compreensão, o entendimento, para nós transformarmos a letra no dizer de Paulo, a letra que no dizer de Paulo mata para compreender o Espírito que vivifica. E nós temos compreensão dessa letra que mata quando nós vemos muitas vezes pessoas utilizarem um versículo em um lugar completamente fora da proposta do Evangelho. Quantas vezes nós não vemos pessoas dizendo tudo posso naquele que me fortalece, fazendo as coisas mais inadequadas. Quantas vezes não ouvimos, e ainda não ouvimos nos dias de hoje, pessoas repetir a frase dita por Jesus, mas não com o sentido que dizem geralmente, o mal não é o que entra, mas é o que sai da boca do homem. E dizer isso era uma frase muito comum na época dos hippies, que utilizavam isso com as drogas, utilizavam as drogas e falavam que o mal não era aquilo, o mal era o que saía do coração. Mas um coração que ama, um coração que compreende a dádiva da vida, um coração que doou seu filho para vir até nós, para trazer para nós esse entendimento. Será que realmente ele deseja que nós possamos profanar este templo? Porque nós sabemos que o nosso corpo é um templo. É o lugar onde nós temos a oportunidade de desenvolver o espírito. Quando no plano espiritual, temos a oportunidade de aprender, de trabalhar, mas quando nós estamos encarnados na Terra ou em qualquer mundo que tenha a possibilidade de comportar espíritos como nós, quando nós estamos encarnados, nós temos a oportunidade de vivenciar com as mais diferentes pessoas, diferentes espíritos, que nos estimula nos pontos que nós precisamos desenvolver. Se nós estivéssemos o tempo inteiro sozinhos em um ambiente, possivelmente nós não nos conheceríamos profundamente. À medida que nós temos contato com as pessoas, nós passamos a perceber que brota
do nosso coração, que brota da nossa mente, à medida que nós vamos tendo esses contatos que são os mais variados. Encontramos pessoas doces e ternas, amorosas. Encontramos pessoas grosseiras, estúpidas. Encontramos pessoas que são completamente cordatas e gentis. Encontramos outros que são completamente grosseiros e agressivos. Isso vivendo em sociedade. Se estamos no recesso do nosso lar, temos naturalmente contato com a família, que está mais próxima de nós, a família consanguínea, e vamos então ter a oportunidade de vivenciar com espíritos dos mais diferentes modos de se comportar. Mesmo, muitas vezes, tendo sido criados em uma mesma casa, em um mesmo lar, mas tem maneiras de se comportar e de se conduzir, tanto na intimidade quanto em sociedade, diferente uns dos outros. E é nestas diferenças que nós vamos tendo oportunidade, o recurso precioso de perceber os nossos sentimentos, as nossas intenções. Porque depois que a gente entra e começa essa viagem, quando a gente fala, a gente está atento ao que está sentindo, para ver se tem consonância com o que está dizendo, para conhecer em profundidade qual é a nossa real intenção. E por que fazemos isso? Fazemos isso naturalmente porque nós queremos ter os frutos do que nós estamos buscando. E para ter os frutos do que nós estamos buscando, que é o conhecimento que Jesus trouxe para nós, e que a doutrina espírita, por sua vez, nos proporcionou uma clareza que facilitou e muito a nossa caminhada. Talvez não fosse a doutrina espírita, possivelmente não estivéssemos aqui. Não digo aqui na casa espírita, digo aqui, neste meio em que estamos convivendo. Talvez os nossos caminhos tivessem sido completamente diversos. Talvez em determinadas situações de nossas vidas nós pudéssemos ter cometido um delito. Talvez pudéssemos ter deixado, abandonado a família e ido para lugares distantes. Inúmeras coisas podem acontecer com alguém que se deixa conduzir unicamente pelos desejos e as sensações do mundo, sem ter o respaldo, sem ter a compreensão do que nós estamos fazendo aqui. Naturalmente, quando nós passamos a compreender que somos espíritos revestidos, ora, de matéria, uma matéria mais densa, naturalmente, quando nós percebemos isso, nós passamos a entender que seja por onde nós estivermos, nós precisamos nos conduzir na construindo o que nós desejamos para o espírito. Então, eu não vou trabalhar, não vou ter o meu sustento, vamos trabalhar, vamos ter o nosso sustento. Nos recomendou Jesus, que nos daria o pão de cada dia, mas, em contrapartida, nós fazemos o esforço. Mas, para buscar este pão, nós podemos e devemos fazê-lo como seres espirituais, se percebendo como espíritos. E se percebendo como espíritos, eu não vou atropelar os que estão à minha frente para galgar os primeiros lugares. Eu não vou me incomodar em superar o outro só para eu ter mais, ser mais e dominar mais. Não vou me incomodar com os cargos, se são altos ou se não são. Vou me preocupar como eu estou executando a tarefa que neste momento foi proposta para mim. É simples a tarefa? Como eu faço essa simples tarefa? Nos ensina Jesus, nos ensina os Espíritos, que através da nossa preparação, é nas pequenas coisas que nós nos preparamos para as coisas. E a pequena coisa que nós realizamos, se ela é realizada com amor, com alegria, e não apenas pelo dinheiro que nós vamos receber, naturalmente nós passamos a desenvolver a potencialidade do Espírito.
Entretanto, se o posto, por mais alto que seja, nós continuamos reclamando, continuamos xingando, continuamos não exercendo a tarefa que nos compete com amor, com certeza não estou aproveitando a oportunidade. O que nós queremos ver com isso? Que não são as posições. Não é porque eu tenho facilidades materiais que eu vou ser generosa, agradável e amorosa. Não é porque eu tenho uma vida de dificuldades que eu vou ser rude, grosseira e atropelar as pessoas com o meu comportamento. Isso não tem a ver com o que nós temos ou não materialmente falando. Tem a ver com o que eu desenvolvo na minha mente e no meu coração. Em que eu estou colocando o meu esforço. Qual é o investimento que eu estou fazendo no meu crescimento? Tem a ver com isso. Então, Jesus nos oferecia o pão de cada dia. Quando, à beira do poço, conversando com a samaritana, ele ofereceu para ela a água que descedenta. Se beberes dessa água, nunca mais terás sede. E todos nós queríamos essa água, todos nós queremos esse pão que mata a fome. E ele é oferecido para todos nós. Só que nós precisamos fazer um movimento para buscar. Este pão é oferecido gratuitamente, mas o esforço para receber e a quantidade que eu vou receber é a quantidade que eu me empenhar para buscar. E Jesus nos dizia, quem mais tem, mais será dado. E é nesse aspecto que nós devemos compreender essa frase. Então, se nós nos esforçamos um pouco mais, se nós meditamos acerca do que é proposto, do conteúdo oferecido, se nós compreendemos que o conteúdo que está sendo oferecido há mais de 2000 anos não é unicamente para decorar, não é para repetir, é para viver. Jesus pregava na beira do lago, nos lares, no caminho, junto das pessoas, dos trabalhadores. Pregava para quem estivesse disposto a ouvir e vivenciando as situações, exemplificando, dando mostras de uma conduta integral, que nós certamente ainda não temos a condição de vivenciar, mas temos a condição de desenvolver, de buscar esse esforço maior para entender que todas as propostas que Jesus trouxe para nós não é para que nós sejamos bonzinhos, mas ele trouxe uma proposta para nós para que nós todos pudéssemos ter uma vida abundante. E isso ele falou várias vezes. Eu vim para que tenhais vida, e tenhais vida em abundância. Que vida abundante é essa, se nós olhamos em volta e muitas vezes vemos tantas dificuldades e tantos infortúnios, se nós olharmos pelo ângulo material? Vemos muitas dificuldades, muitas dores e muitas oportunidades de trabalho. Trabalho que se encontra na rua, trabalho que se encontra no nosso lar, trabalho que nós temos no local que nós utilizamos para ganhar o pão de cada dia, porque os relacionamentos, porque a maioria das pessoas estão sem sombra de dúvidas com muita fome, com muita sede, desesperadas pelo alimento, mas muitas vezes não percebe o alimento que está nas suas mãos, que está diante dos seus olhos, mas não é compreendido. Muitas vezes nós vemos as pessoas dizer, as pessoas estão doentes, perturbadas, ansiosas. E eu penso na intimidade, porque geralmente a gente mede os outros pela medida que a gente tem, que é a gente mesmo. E eu lembro do quanto eu tive sofrimentos íntimos, não coisas exteriores, coisas normais. Mas a minha vida íntima era um tormento constante. Faltava algo.
porque eu não encontrava. Não encontrava. E enquanto não encontrar isso que nós precisamos, nós sentiremos fome, nós sentiremos sede. Estou falando de religião? Não. Eu estou falando de despertar da compreensão do que pode me preencher, do que pode nos preencher, o que pode oferecer, aonde eu posso buscar o alimento que vai saciar minha fome, aonde eu posso buscar o alimento que vai me nutrir em qualquer situação que eu queira, porque eu preciso querer. Os Espíritos nos ensinam que eles não forçam. Quem dá uma forçadinha são os espíritos doentes. Porque percebendo os nossos interesses, muitas vezes em comum com os deles, dá aquela forçadinha para ver como é que a gente está. Como é que a gente realmente está se conduzindo dentro do que nós estamos buscando conhecer. Mas Espírito de luz, eles desejam muito que nós paremos de sofrer, que o nosso coração se alegre, que nós possamos trabalhar com tranquilidade e segurança, porque estamos completamente seguros. Eles assim desejam. Mas, apesar de ter inúmeras oportunidades, porque passando em revista, inúmeras vezes, é um livro, é uma palavra, é um convite para alguma coisa, para um despertar, mas muitas vezes nós vamos recusando os convites. Gostamos de uma parte, não gostamos da outra. Eu ia para a igreja católica, adorava o grupo jovem cantando, ou só isso. Por quê? Porque não conheci, porque não abri o meu coração. Os padres não explicam como a doutrina. Sim, mas Deus oferece o alimento para quem quer consumir. Então, se eu buscasse com verdade no meu coração, claro que o entendimento teria vindo. Leon Denis diz nas suas obras que o conhecimento está todo aí. Basta a gente ficar e observar. A natureza nos oferece todo o conhecimento. Não li nada. Não li nada. Porque não quis fazer o esforço. Não quis buscar, não quis pagar o preço de calar o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a maledicência e tantas coisas que a gente carrega, coisas que a gente muitas vezes não percebe, nem sabe que ainda está latente ali e que vamos ter as oportunidades de perceber nos contatos que nós temos, nos relacionamentos. Então é por isso que quando nós estamos aqui reunidos, não é meramente para essa hora, mas é para a nossa reflexão. Não para refletir no que eu estou dizendo, mas para o que Jesus nos ensinou, para ver se aquilo tem algum sentido para mim. Isso realmente faz a diferença? Eu sei disso, porque não é crer, é preciso saber. E como é que a gente sabe? A gente sabe vivenciando. Como é que eu sei que esse pão que Jesus oferece, ele pode realmente matar a fome? No momento de alguma dificuldade e de como eu me comporto diante dessa dificuldade. A dificuldade foi muito grande, eu falhei, porque ainda não estava amadurecido o suficiente. Aprofundo mais, busco maior compreensão, até porque as situações só se desenrolam, só vão acontecendo à medida que nós vamos tendo capacidade de vivenciar, capacidade de alcançar aquele nível. Porque as situações não ocorrem, muitas pessoas imaginam, mesmo entre nós espíritas, tem pessoas que dizem, eu estou pagando. Eu digo, eu pagando nada, não estou com vontade de pagar, eu estou com vontade de transformar, eu estou com vontade de modificar, de resolver o que eu puder resolver e de fazer da melhor forma possível o que me for oferecido. Faço sempre? Não, mas eu volto e recomeço. Tem todo dia, amanhece, anoitece, tem um novo dia, nova oportunidade.
tentar novamente, fazer diferente, buscar compreender. Então eu estou dizendo que não tem causa e efeito, lei de causa tem, mas só que tem lei de amor, tem a misericórdia divina, e o que ele deseja é que nós possamos aprender. E quando nós aprendemos, ainda que dificuldades cheguem, não tem o peso que tem quando nós não conhecemos, quando nós não sabemos, quando nós não temos noção de porquê. E ficamos naquela situação, por que comigo? Porque se já compreendemos alguma coisa, nós bem sabemos. E a pergunta seria, por que não conosco? Que temos mais compreensão, mais conhecimento, maiores possibilidades de não falir? Será? Será que nós temos mais possibilidades de não falir? Material para isso nós temos. Conteúdo para fortalecer a nossa mente, o nosso coração, temos. Para que o nosso espírito se completamente consciente da responsabilidade que nos compete e do quanto nós podemos realizar mesmo com todas essas imperfeições. Porque é como nós fazemos. Conversávamos ainda há pouco, ainda uma fala na reunião mediúnica, porque Deus é misericordioso, é amoroso, e Ele aproveita coisas pequenas que nós fazemos. Coisas que para a gente não significa nada, mas que Ele aproveita para ir dando material para que a gente vá se desenvolvendo. Eu participo de uma reunião espírita, que aí tem um momento que a pessoa tem uma fala que diz o seguinte: uma boa ação. Eu nunca acho uma boa ação. Mas aí, falando isso, é porque os espíritos acham. Porque a gente já andou por caminhos tão diferentes, porque na minha compreensão de hoje, se a gente faz alguma coisa, a gente está retribuindo o que recebe da sociedade. Porque recebemos de todos os que doaram seu sangue, suor e lágrimas para a gente estar aqui hoje com tranquilidade e facilidade, nós estamos recebendo. Então, quando eu dou alguma coisa de mim, eu vejo como é um dever. Eu não vejo, na verdade, como algo bom, algo grande, algo significante. Para mim não é. Mas para os espíritos que nos amam, qualquer coisa que a gente fizer, que saiu daquela mesmice, saiu daquela repetição, daquele egoísmo, né? Eu tenho 10 reais, não, eu só tenho 10, eu vou guardar. Para ninguém ver que eu só tenho esse, não quero gastar. Preocupada com ninharias, com besteiras, com coisas insignificantes. Então eles percebem e eles fazem isso para quê? Para nos estimular. Como faz com criança, quando faz uma letra, que bom, que maravilha, acertou a letra. Como para estímulo, para que desenvolva a vontade, o desejo de buscar mais, de conhecer mais. E para quê? Para viver melhor, para ter mais segurança, para não viver choramingando por coisas de sua menos importância. Então não podemos ter tristeza? Podemos. Tem dias que nós estamos mais alegres, tem dias que estamos menos alegres, mas não se fala disso, fala da paz interior. Porque o fato de eu estar externamente alegre ou não, de eu estar triste ou mais feliz, mais alegre naquele momento, não tem a ver com como está o meu coração. Porque eu posso estar triste e o meu coração está completamente tranquilo, em paz. Da mesma forma que eu posso estar gargalhando. E ser gargalhando de nervoso ou de dificuldades que eu estou querendo não mostrar. Não tem a ver, pode, mas nem sempre é. Então, essa compreensão que nós buscamos, é por essa compreensão, para entender isso, para viver isso, que nós saímos de nossas casas, que nós vamos nos juntar. Para quê? Para fortalecer a energia, para a energia fluir com mais vigor, para que ela possa se expandir, que daqui a gente possa enviar para outros corações, talvez que estejam nesse momento em seus quartos, que estejam vendo TV ou lendo livro, mas muitas vezes está apenas, não está completo, não está inteiro, a mente vagueia,
porque está sentindo alguma coisa que incomoda. E nós que já descobrimos como é que a gente resolve essa coisa que incomoda. Porque o que incomoda é que nós temos uma natureza divina. Queremos viver na matéria, só na matéria, o tempo todo. Então incomoda. As preocupações inteiramente de ordens materiais. As preocupações da matéria, tudo bem. Vamos seguindo, mas entendendo que o desenvolvimento é para o ser que permanece. É para o ser que permanece. Quantas vestes de carne já não tivemos? Inúmeras. Mas a vida é a mesma desde que Ele nos criou. Ele nos criou. Nosso Pai que nos ama, nos criou. E nos dá inúmeras oportunidades de nos desenvolvermos para cada vez mais sermos capazes de cooperar. Porque Ele espera de nós. Nós fomos até para chegarmos aqui e ainda estamos sendo auxiliados por inúmeros. Quantos seres nos amaram até hoje? Quantos espíritos nos amam nesse instante? Quantos se dedicam inteiramente, não só para um de nós, né, mas se dedicam para o bem-estar da humanidade, trabalham para que nós possamos crescer, não apenas crescer em tecnologia, também, mas crescer em desenvolvimento, em inteligência, equilíbrio de emoções, capacidade de ter uma vivência com tranquilidade no êxito ou nas dificuldades ou nas penúrias. Entendendo a transitoriedade, que nós somos seres que estamos constantemente na impermanência. Agora nós estamos aqui, parece que estamos tão saudáveis. Saindo ali, qualquer um de nós pode ter qualquer coisa aqui mesmo. Isso muda nada. Se eu de fato já estiver revigorado no inferno, não muda nada do espírito que nós somos. Pode mudar tudo, instantaneamente. Mas internamente. Então, quanto mais cedo nós fazemos essa viagem, porque para eu já descambei aí os milênios afora, cada vez precisa lembrar mais. Mas quanto mais cedo a gente começa a perceber isso, menos a gente sofre. Imagina que há 30 anos atrás era uma belezura, nenhuma ruga, nenhuma marca. Hoje estamos nessa situação. E qual é o problema? Vai piorar. Quanto mais os anos aumentar, a situação piora. Da aparência. Esperamos, desejamos que quanto mais pior externamente, mais possa melhorar intimamente. Porque é o espírito que conta. É para isso que nós estamos aqui. É esta a razão de nós estarmos aqui. Buscando este crescimento, buscando esse entendimento que para nós, espero que tenha chegado nessa oportunidade. Mas, se não chegar, vamos continuar procurando. Mas digo, tem que ser procurado na nossa intimidade. Porque quando nós vamos para lugares, buscar religiões, buscar o que a igreja, o que o centro, o que cada um dos lugares que nós possamos frequentar possa oferecer, o que pode oferecer realmente é o conhecimento, se nós quisermos nos debruçar sobre ele. Porque senão, vamos ser meros frequentadores. Eu posso passar 40, 50 anos frequentando a casa espírita. E quando estiver lá, ainda pelos 80 anos, se ainda estiver aqui, não ter entendido nada. Não ter entendido nada. E aí passa a me lastimar das limitações de que não posso andar, de que não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo. Porque não fiz, não construí a bagagem que preciso, que nós precisamos para viver as diferentes etapas da vida, as diferentes situações, os momentos de bonança, os momentos de dificuldade. Porque todos os momentos são preciosos
quando a gente passa a entender que é uma aprendizagem. Então, se eu aprendo uma lição, ela não precisa estar se repetindo. Porque eu aprendi, eu tenho capacidade, eu posso superar isso. Todos nós que estamos aqui, ou estamos em expiação, ou estamos provando coisas. Em uma ou outra situação, não somos elevados. Porque os espíritos, a diferença é que quem está provando, geralmente não está revoltado, está tranquilo. E quem está espiando, está esperneando, não está querendo. Mas quem está provando porque não tem certeza. Porque quando tiver certeza da capacidade, simplesmente vamos realizar. Vamos executar o que nos for pedido, o que chegar para nós. Vamos contribuir com a parcela que nos compete, seja na terra ou seja no plano espiritual. Vamos entender que é uma continuação, que os afetos, que os amores, que as construções que nós fazemos, seja no amor, seja no desafeto, elas permanecem. Mas se nós queremos estabelecer laços que sejam de amor, que sejam de fraternidade, porque sentimentos contrários é um alimento inadequado e é um alimento de difícil digestão e que nos aprisiona. Quando nós amamos, nós libertamos. Nós libertamos os seres que nós amamos e somos libertos. Porque se as pessoas que nós amamos, se estiverem pertinho de nós, está ótimo. Se elas estiverem do outro lado do oceano, tudo bem. O que importa é que ela esteja bem. Seja filho, seja marido, seja quem for. Sem saudade, claro. Mas não desespero. Não aquela mania de querer estar grudado o tempo todo, porque o que nos une é justamente os laços que nós temos. E que laços são esses? É a sintonia que nos deixa juntos. Certamente, nós já tivemos a oportunidade de estar no mesmo espaço com alguém e perceber que estamos completamente distantes um do outro. Seja parente, seja amigo, seja marido, seja mulher. Estamos naquele instante materialmente juntos, mas a mídia, distância, porque não estamos em sintonia, não estamos na mesma vibração. Então são caminhos diferentes, ainda que sejam trilhados lado a lado. Então, se nós queremos estabelecer laços afetivos, se nós queremos transformar o alimento que nos é oferecido no pão do céu, Moisés fez chover maná para os seus que estavam com ele no deserto. Jesus multiplicou os pães para os que estavam ouvindo as suas parábolas no deserto, sentados ali, mas advertiu que o pão essencial era o que traria a fome para sempre. É o que poderia saciar completamente. Porque o alimento material é muito importante para nos estabelecer fisicamente, usado com equilíbrio, usado na medida adequada, usado com a variedade necessária para os nossos nutrientes, nutrir o nosso corpo. E para nutrir o espírito que somos, nós fazemos isso o tempo todo. Estejamos lendo uma obra ou não. Estejamos trabalhando para ganhar o pão de cada dia, ou estejamos na casa espírita ou na igreja, ou onde quer que seja, reunidos para cultivar a espiritualidade que há em nós. Seja onde for, nós estamos cultivando e estamos nos alimentando deste pão. Mas o pão é de acordo com o que nós estamos sentindo. Então, as minhas palavras por onde eu ando são palavras de quê? São palavras ternas, são palavras afetuosas, são palavras polidas, ou é um linguajar chulo, ou são palavras
inadequadas, música perturbadora, filmes odientos. O que é que eu estou me alimentando? Estou me alimentando do quê? Porque tudo isso é um alimento espiritual. Não é só a palavra que Jesus nos ofereceu, que ofereceu como sendo alimento. Esse é o alimento precioso que nos nutre perfeitamente. Mas nós estamos nos nutrindo quando sentamos assim, puxamos duas cadeiras e ficamos proseando sobre coisas. Quais são as coisas que nós estamos proseando? Porque se for sobre a vida alheia, o nutriente é terrível. Os nutrientes que nós vamos trazer para nós é muito ruim. Mas se estamos falando de quanto nós queremos nos desenvolver, de quanto nós queremos realizar uma tarefa, do quanto eu desejo fazer a minha tarefa, cuidar dos meus filhos, cuidar dos meus pais, da melhor maneira possível, se eu estiver trabalhando com alegria no coração, eu estou me nutrindo de boas coisas. Mas se cai agora esse livro e eu tenho uma dúzia de palavras inadequadas para dizer, eu estou me alimentando do que eu estou me oferecendo. Então, o cuidado que nós precisamos ter é com a nossa conduta, com o nosso comportamento. Para isso não precisamos nos transformar em carrascos. Porque não é para condenar, não. É para transformar. Eu só transformo o que eu vejo e não está adequado. Bom, estou vendo que eu tenho essa situação. Isso não está bom para mim. Já foi bom, mas agora não está bom. Agora eu quero um alimento diferente. Se eu era criança e não entendia, mesmo que eu tenha 90 anos, eu não entendia. Porque enquanto eu estiver fazendo errado, é porque eu não entendi de verdade. Na hora que eu entender de verdade, não vou fazer. Então, se hoje eu entendi, comecei a perceber o que é bom para mim, então eu vou estar atenta para seguir por essa rota. Porque se eu não estiver atenta, eu vou cair, porque foram milênios repetindo as mesmas coisas. O nosso problema é que não sei quantas encarnações nós tivemos e repetimos coisas. Geralmente, nos diz os Espíritos que a gente comete o mesmo erro. Nenhum outro erro é o mesmo. Aquele ponto frágil que a gente tem, a gente vai repetindo. Inúmeras vezes. Se a ganância, inúmeras vezes eu quero tomar o que é de todo mundo, ficar com tudo para mim. O que eu tenho de negativo, eu tendo a sair repetindo enquanto eu não transformo. Então eu preciso perceber para transformar isso em algo agradável. Quando eu transformar, então naturalmente eu passarei a agir assim. É como a gente tenta falar baixo, mas gosta de gritar. Então a gente começa a falar, daqui a pouco a gente está gritando. Aí a gente volta para, de novo, traz a voz para o ponto que a gente quer. É por quê? Porque está fingindo? Não, é porque estou me educando. Estou me educando. Quem pode me educar sou eu. Nós só podemos educar, podemos tentar até os nossos filhos. Mas mesmo os nossos filhos, a gente vê, vão até um tempo. Depois, as suas tendências, se tiver a ver com as nossas, vão, mas se não tiver, vão seguir o caminho que mais agrade. Até quando mais tarde, reflita e se achar conveniente, transformar o que é possível ser transformado. Então, a atenção para conosco, aquela recomendação do orai e vigiai de Jesus, era para isso. Para estar atento para transformar. Porque se não estiver atento, não percebo. Eu percebo todas as falhas das pessoas que estiverem à minha volta, num instante de conversa. Aí os Espíritos nos dizem, só percebe porque tem. Porque se não tivesse em si, naquele ponto frágil, não perceberia. Porque a tendência é perceber exatamente os pontos que nós temos. Então, já é um ponto para nos ajudar. Então, quando a gente começa na mente, nossa, que pessoa desagradável. Então, logo a gente se lembra. Então, eu devo estar muito desagradável para muitas pessoas. Começa a prestar atenção.
que eu faço nesses contatos que nós vamos tendo? Qual é o meu jeito de olhar? Qual é o meu jeito de falar? Como é que eu dou bom dia? Porque até para dar bom dia, tem outros que dão bom dia que tanto faz, dizer como não, é esse frio, metálico. Tem um bom dia que nós percebemos que vem do coração, vem com o desejo de que nós possamos ter um dia muito bom, um dia abençoado. Então, até nisso, nas vibrações que nós colocamos nas palavras, porque tem vibração. As palavras de baixo calão, as palavras agressivas, as palavras de desamor, têm um peso, ainda que elas sejam procuradas no dicionário para ser aquelas mais polidas possível, mas o peso delas tem uma vibração, porque foi pronunciada inúmeras vezes com um sentido pesado. Da mesma forma que as palavras que nos remetem às boas ideias, ao bom ânimo, à alegria no coração, ao prazer de estar com o outro, a gratidão a Deus pela oportunidade de fazer alguma coisa ainda que pequena para auxiliar alguém em alguma dificuldade. O desejo sincero de que todos os que estão no caminho, que nós encontramos, que nós ouvimos falar, possa superar suas dificuldades, possa perceber que nós somos os artífices do nosso caminho, de onde nós queremos estar, de onde nós queremos chegar. Que este lugar tem que estar sempre primeiro dentro, para depois estar fora. Não tem como mudar e melhorar mudando de lugar. É mudando dentro para mudar fora. Se eu estou bem por dentro, se eu tenho a capacidade, já desenvolvi alguma coisa em mim, onde quer que eu esteja, eu vou trabalhar para que aquele ambiente esteja o mais agradável possível. Todos nós fazemos isso. Pode a casa ser simples, mas a gente quer que ela limpa, se possível mudar uma cor aqui, ou ali, ou na outra, para trazer um ar agradável para os que estão ali. Mas se eu não ligo, se eu sou desleixada, se eu deixo tudo sujo, se eu não cuido, se eu jogo a toalha aqui, se eu jogo a roupa ali, se eu saio deixando bagunça por toda parte, o que é que eu estou elaborando naquele ambiente? O que é que eu estou produzindo? Espírito de luz não é perfeccionista, não. É organizado. Não é aquele cri-cri que está assim e volta assim de novo, não. Mas é aquele que quer um ambiente harmonioso, que quer que as situações possam fluir, que tudo seja da melhor maneira, para facilitar os trabalhos, o convívio, a estada de quem estiver naquele ambiente, proporcionar bem-estar. Quando nós vemos alguém muito deprimido, muito abatido mentalmente, nós logo percebemos que passa a distanciar-se do banho, passa a não querer se organizar. Se gostava de arrumar o cabelo, não quer mais arrumar. Se gostava de se vestir de forma mais arrumada, não quer mais. Não liga mais importância para as coisas nem aparentes e nem, muito menos ainda, para as que estão dentro de si. Então, a desordem que está dentro é a desordem que vai ficando cada vez mais do lado de fora. Então, que cada um de nós possa perceber essas notícias do reino, possa entender essa boa nova que Jesus trouxe para nós, possa receber esse alimento que Ele nos ofereceu, sabendo que é indispensável que nós possamos abrir os olhos, abrir o coração, para compreender, para assimilar e para nos nutrirmos, onde quer que estejamos, da maneira mais adequada possível para o nosso bem-estar. Nosso bem-estar físico, nosso bem-estar emocional, para o nosso equilíbrio entre corpo físico e corpo espiritual. Precisamos do corpo físico para o desenvolvimento do espírito que somos. Então tenhamos cuidado
equilíbrio de emoções, equilíbrios no que nós vamos fazer para aproveitar o mais possível esta oportunidade, que não sabemos quando vamos ter outra. Pode ser logo, pode demorar bastante. Que possamos aproveitar da melhor forma possível para não ficar depois pensando no tempo que perdemos. Encarnações teremos inúmeras pela frente, mas para nós o que vale é essa que nós estamos. Amanhã, eu não sei o que é amanhã, eu sei o que é agora, nesse instante, nesse momento precioso que nós estamos aqui reunidos, preciosos pelas energias que emanam do Pai para todos nós, precioso pelo amor que Jesus nos oferece até esses dias e por toda a eternidade, precioso pelo trabalho que os irmãos de luz têm conosco a cada dia, a cada instante, nos orientando, nos auxiliando na hora do repouso físico, nos levando para o plano espiritual, buscando orientar, dirigir, para que nós possamos ter a paz que nós queremos, que podemos ter à medida que quisermos fazer a contrapartida, à medida que nós soubermos que depende de nós, que não depende deles. Eles desejam. Deus deseja de toda a eternidade. Ele nos criou para isso, para a glória. Mas se a trajetória nós fazemos, como é que nós vamos chegar a esses dias gloriosos? Temos certeza que vamos chegar. Para quantos milênios gastaremos? É com cada um de nós. Espero que um dia possamos nos encontrar nos mundos celestes e relembrar esses tempos em que estávamos por aqui recebendo as graças divinas, o amor de Deus para nos nutrir o coração, para nos fortalecer a mente. Muito grata, meus irmãos. Obrigada, Rosana, por essas palavras de reflexões, de momentos de pensar, né? Porque se a gente... O problema é que a gente ainda não consegue sentir, porque saber, acho que a gente sabe, pelo menos, né? Que há 2000 anos que nosso irmão maior veio e nos disse tudo, o Evangelho está aí, mas a gente ainda não consegue, acho que, sentir de verdade, né? E saber, a gente tem muita sabedoria, não. Tem muito saber na inteligência, né? Essa inteligência de livro, de coisa, mas do sentimento, do fazer, do praticar. A gente deve estar uma areinha perdida no deserto. Mas vamos chegar lá, se Deus quiser. Gente, a gente tem reuniões às terças-feiras, né? Às 20 horas começa, todas as terça-feiras. Nas quarta-feiras nós temos a mentalização, que é um trabalho que a gente faz em conjunto, né? Alguns colaboradores aqui do GEGAD, aquelas pessoas que têm necessidade, né, de uma, vamos dizer, está um pouco, está ansioso, está depressivo, ou está no hospital, mas que sempre que a gente possa estar em conexão, conectado com eles ou com a família desse paciente, né, dessa pessoa que está necessitada, com a gente. E a espiritualidade também. Então, assim, é um dia que começa às 7h15 para as 8h, né? E a gente precisa estar interligado, né? Porque não é só nós aqui, só fazendo prece e tentando conectar-se, mas tá, é como se fosse um fio de telefone que a gente vai conectar para carregar. Então, é mais ou menos isso. É isso. Também temos a mediúnica da quinta, que é um trabalho interno. Nos últimos domingos do mês, nós temos a assistência social. Quando quiser, se puderem ajudar, a gente vai levar comida, leva alimentação, leva utensílios, vestuário, né, para as pessoas de rua. E para os animaizinhos? Sim, os animaizinhos também. A gente tem uma é pioneiro nisso. Isso, pronto. A gente é o pioneiro mesmo. Era isso. Né?
Então, assim, para os gatinhos, para as gatinhas, para os cachorrinhos, para as cadelinhas, tá tudo junto, tá tudo conectado. Então, assim, a gente tem esse trabalho. Gente, eu vou passar agora para a prece, vai ter o passe individual. E após temos Temos um lanchinho que o Gegado está fazendo 12 anos. 12 anos. 30 anos no plano Se espiritual. Deus quiser, pode ser, deve estar. Aqui, por Só enquanto 12, é 12. né? Pronto, 12 anos. E a gente vai comer um biscoitinho ali com um chazinho, um Chá de, cafezinho. com a energia maravilhosa de Isso. sapopania. Tudo Fluidificado o chá, vai. Fluidificado, chá e café. Então, e aí é que a gente retorna às nossas Se bem que Rosana disse que era com moderação, viu, Leis? Eu atentei na hora. Agora seus filhotes também, que é com moderação. Então, assim, voltamos às nossas residências na paz, no amor, na reflexão, nossos corações abertos, né, para que possa colocar em prática esses ensinamentos dessas noites de terça-feira, que é sempre uma bênção. Vou passar agora para a André fazer a prece final, depois os passos. Senhor Deus de todo amor e bondade, Senhor, nos sentimos gratos por esse momento de luz, por esse banquete espiritual. E ainda suplicamos, Senhor, para que esses bálsamos benéficos adentrem em nossa alma, em nosso corpo, iluminando o nosso chakra para trazer a harmonia do nosso corpo espiritual e material. Te agradecemos por esses momentos sublimes. Que essa mesma paz que se faz no ambiente seja levada também para os nossos lares, para os nossos familiares, para aqueles que não puderam estar aqui conosco. E assim, muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja.